Pessoal, boa tarde, eu sou o Leudo. Vamos aqui fazer mais uma reunião. E na reunião de hoje, eu trouxe... O rapaz estava perguntando ali como é as reuniões. Aqui a gente geralmente faz... Eu converso durante 20 minutos. Essa câmera fica virada só para mim, devido ao anonimato. E depois a gente abre, eu desligo a câmera e depois a gente abre aqui para a gente compartilhar sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, mais uma vez. Eu estou batendo nessa tecla porque é muito importante a gente entender o que é perdão, por que o perdão, tanto à luz da Bíblia como à luz da neurociência, né? Para a gente entender como é que funciona o perdão na nossa cabeça. Para que a gente consiga liberar o perdão, para que a gente consiga pedir perdão e para que a gente consiga também nos perdoar, certo? Muitas vezes a gente não consegue nem se perdoar. Então hoje eu trouxe 3 ferramentas, a principal de todas, né? É a nossa Bíblia, a Palavra de Deus. Trouxe também o guia do CR, que é o Celebrando a Restauração, que é os 12 passos à luz da Bíblia, tá? E a gente vai trabalhar esse assunto dentro do passo 8 e passo 9, né? Que são os passos de perdão, de restauração, de fazer aquela lista de pessoas que a gente precisa fazer a restauração e tal. Não sei como é que está aqui o processo de trabalhos, né? Dentro da clínica que a gente vai fazendo os trabalhos, né? Trabalho do passo 1, trabalho do passo 2. Não sei como é que vocês estão, se vocês já chegaram nesse ponto de perdão, mas é muito importante. E o terceiro, eu trouxe aqui um guia do curso Aliança, que é um guia que a gente trabalhou o perdão, e eu vou trazer aqui para vocês também. Mas antes a gente vai começar com oração, tá? Vamos orar e pedir a Deus que Ele esteja entre nós. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor. Por estarmos aqui vivos, por estarmos em recuperação, por estarmos aqui em uma clínica onde muitas vezes tantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar, Senhor. Tantas pessoas em hospitais, tantas pessoas em cemitérios, tantas pessoas em presídios, tantas pessoas na sarjeta, tantas pessoas aí com problemas mentais, tantas pessoas, Senhor, precisando de Ti, Pai. E aqui, eis que eu trago a Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, Pai, nesse local. Porque é o Teu Santo Espírito que vai convencer a cada um aqui sobre esse assunto tão importante, Pai, que o Senhor ensinou na Tua palavra, que é o perdão. Que a Tua luz, Senhor, ilumine cada coração, que a Tua luz ilumine cada mente aqui, ilumine aqueles corações mais endurecidos, Pai. Que ele possa amolecer, que ele possa sentir a Tua palavra e que ele possa, Senhor, virar este coração para Ti, Pai, e sentir o quanto é necessário seguir o Teu caminho, pois Tu é o caminho, a verdade e a vida. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Tu, Senhor, veio para nos dar a vida e vida em abundância. E é isso que nós desejamos, Pai, uma vida abundante, uma família feliz, tranquila, uma vida feliz, tranquila, com um emprego, com estudo, com esporte, com a alegria de viver, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, se faz presente aqui hoje, aqui nesta reunião, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado, Pai. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o perdão. Quando eu falei sobre perdão aqui, eu disse que a gente precisa aprender a pedir perdão, aprender a perdoar e aprender a se perdoar. Porque às vezes a gente fica preso na culpa. A gente não consegue se perdoar. A gente não consegue perdoar quando nós estamos aqui na clínica e nos lembramos de tudo que a gente fez de errado na vida. E às vezes a gente não consegue se perdoar. Então, é importante que a gente se perdoe e que a gente busque esse perdão a todo custo de Deus. Mas como buscar o perdão de Deus se a gente não consegue perdoar? Porque tem lá na oração do Pai Nosso, pessoal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então Deus vai nos perdoar à medida que a gente perdoa. Como eu posso pedir perdão de Deus se eu não consigo perdoar? Sabe? Começa logo por aí. Como eu posso pedir perdão de Deus se eu não consigo perdoar? Às vezes a gente não consegue perdoar. Aí é que entra o poder de Deus. Porque Deus é que tem o poder. Deus é que tem o poder de nos fazer amolecer o nosso coração, de nos fazer perdoar. Eu passei um tempão para conseguir perdoar meu pai. Eu tenho 44 anos. Eu perdoei meu pai aos 43. De uma separação violenta. Ele chegou a puxar revólver para minha mãe. E aí foi uma violência e foi uma maior história na minha vida. E eu me separei, aí eles me entregaram para minha avó, fui criado pela minha avó. E meu pai me visitava ainda de 15 em 15 dias. Mas não me dava aquilo que eu mais queria. Que era o carinho, um abraço, sabe, o amor. E isso foi me deixando rebelde. Eu cresci rebelde, né? Rebelde na escola e tal. E com isso, a minha vida foi se tornando cada vez pior até que eu conheci as drogas. Aí foi o fundo do poço. O fundo do poço assim, entre aspas, porque foi a boca do poço, né? E foram 20 anos até chegar ao fundo do poço. 20 anos. Talvez alguém aqui se sinta que está no fundo do poço. Talvez vocês sintam que não estão no fundo do poço. Mas o meu fundo do poço foi um dia que eu tive quase uma overdose, assim, sabe? E tava assim, completamente noiado. E aí eu pedi ajuda para minha família. Tava engasgado, tava me tremendo, tava... E aí eu pedi ajuda na época pelo Messenger. Eu pedi ajuda para minha família e quando eles chegaram eu tava meio que desmaiado, eu tava assim me tremendo no chão, né? E aí eles pularam a janela, eu morava numa kitnet e tal, e eu tava abraçado com a foto do meu filho. Naquele momento, o meu filho era o meu porquê. Era o meu motivo, era a minha motivação. E muitas vezes a gente pergunta, qual é a tua motivação? Meu irmão, tem que ter motivação. Motivação é um motivo. Qual é o motivo que você quer ficar limpo? Você precisa buscar esse motivo. Porque se você não tem um porquê, você vai sempre chutar o balde. Então essa motivação naquele momento ali era o meu filho. E aí eu pensei na minha família toda e tal. E pedi ajuda para eles me internarem aqui nessa clínica. Só que não era nem aqui, era na Precabura, né? E eu fiquei internado no ano de 2013. Passei 5 meses. Mas mesmo assim, quando eu entrei aqui, eu estava de mente fechada total. No primeiro mês eu tentei fugir. Mente fechada total. Aí no segundo mês eu fui melhorando, no terceiro mês. E isso eu já tinha sido internado antes. Tinha sido internado no nosso lar, que lá era só remédio, remédio, remédio. Eu tava igual um Robocop, eu andava assim, ó, de tanto remédio. E também fui internado numa clínica evangélica, e na época eu não era evangélico. Então eu não me adaptei de jeito nenhum. Né? Não me adaptei. E aí eu entrei aqui, foi aí que eu conheci os 12 passos. Conheci os 12 passos. E conhecendo os 12 passos, a gente conhece o passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-los ou a terceiros. Então, o passo do perdão, o passo da reparação. Algumas pessoas não adianta ir lá e pedir perdão de tanto mal que a gente fez. Eu, pelo menos, só posso falar de mim, né? Eu tinha pessoas que eu fiz mal, tinha pessoas que eu roubei, teve pessoas que maltratei. Né? As pessoas que eu podia pedir perdão era minha avó que me criou, que eu fiz ela sofrer muito. Chegando de madrugada e a bichinha lá chorando, orando. Eu tenho certeza que foram as orações dela que me deu essa oportunidade de estar limpo, de estar seguindo os caminhos do Senhor. E aí, esse é um pouco, né, do meu testemunho. De lá para cá eu venho me trabalhando, fiz vários cursos para entender a questão da inteligência emocional.
porque a gente sempre quando está com o emocional abalado, é que geralmente a gente está propenso a cair, né? Por quê? É quando você tem uma alegria grande, uma raiva grande, uma tristeza grande, e você não sabe lidar com essa emoção, e você acaba voltando para as drogas. Então, lidar com as emoções é muito importante. Aí eu comecei a fazer curso atrás de curso. Curso de inteligência emocional, curso de coach, curso de hipnoterapia, curso de terapia, curso disso, curso daquilo. Comecei a fazer vários. E comecei a buscar a Deus. Buscando a Deus. Até que eu cheguei e conheci a Igreja Evangélica, Comunidade das Nações, da qual eu faço parte. Nessa trajetória, eu descobri que eu tinha que perdoar várias pessoas. Fiz alguns cursos lá e a pessoa mais importante, no meu ponto de vista, para perdoar seria o meu pai. Né? O meu pai, que querendo ou não, às vezes a gente, no nosso consciente, a gente acha que não precisa pedir perdão. Não, ele já sabe, não precisa pedir perdão. Mas a palavra, no mundo espiritual, ela tem um poder tão grande que você não tem ideia. Então nunca fale coisas negativas a respeito de você mesmo. E a respeito dos outros, né? Mas a respeito de você mesmo. E aí eu escrevi uma carta pro meu pai e falei para ele. E eu falei quase chorando, né? Lá no meu Instagram, eu deixei fixado na primeira parte lá do meu Instagram. Essa carta que foi no Dia dos Pais, estava minha irmã e tal, e minha esposa, e eu tirei a carta do bolso e disse: pai, eu tenho uma carta para ler pro senhor. E aí ele é todo durão e tal. Ei, meu filho, pode ler aí. Eu fui lendo. E aí disse, né, tanto que eu pedia perdão para ele, na carta, eu pedia perdão e perdoava ao mesmo tempo. Eu pedia perdão para ele pelo tempo que ele me abandonou, eu pedia perdão para ele pela separação violenta, mas eu pedia perdão para ele pela raiva que eu tinha ficado dele. Pai, me perdoa, porque pela raiva que eu senti de ti. Pai, me perdoa pela tristeza que eu senti quando eu queria ter o abraço e não tinha. E aí comecei a falar. Rapaz, foi libertador, né? Aquele homem que era tão durão, fortão, ele chorou, eu chorei, consegui abraçar ele e dali seguimos. Ele segue a vida dele, eu sigo a minha, mas eu não tenho mais mágoa assim, sabe? Então a gente hoje vai aprender algumas coisas que eu aprendi e quero passar para vocês sobre o perdão. Porque às vezes a gente acha que o perdão é uma coisa e às vezes ele é outra, tá? E aí depois a gente vai abrir aqui o espaço. Senta ali, irmão. E aí depois a gente vai abrir o espaço para vocês comentarem, tá? Então, o que é perdoar? Perdoar não é justificar, dizer que não há problema. Não é esquecer ou negar a mágoa. Não é tolerar ou desprezar. Não é aceitar o mal que foi feito. Não é deixar a pessoa passar por cima. Se aproveitar e tratar alguém como se fosse um capacho. Não é isso. Não é que eu vou perdoar e eu vou esquecer. Perdoar não é amnésia, pessoal. Você vai perdoar, mas você não vai esquecer. Apenas quando você lembrar, aquilo não vai te machucar mais. Perdoar é sobre você, não é sobre o outro. Porque quem está se machucando é você, meu irmão, com essa falta de perdão, sabe? Não é sobre o outro, é sobre você. É sobre você se libertar. É sobre você se libertar. Perdoar é liberar a pessoa da responsabilidade pelo mal que fez. Do pecado, do erro, da falha, da traição, da mágoa, da ferida, do desapontamento que provocou. Então, como é que a gente perdoa? Primeiro, tem que ter a decisão. Eu decido perdoar. Eu decido. Enquanto eu não decidir, aí eu não vou conseguir perdoar. Então eu preciso decidir no meu coração que eu vou perdoar. Então o perdão começa com uma decisão. Embora comece com uma decisão, o perdão é um processo. Precisa da graça divina, do poder de Deus, do amor de Deus,
para mudar algo dentro de você, do coração, que lhe dará força para você pedir perdão. Porque muitas vezes você não vai ter essa força. Então você precisa pedir. Você precisa pedir o perdão. Você precisa pedir o perdão. Ou precisa pedir ajuda a Deus para pedir perdão. Porque eu só consegui pedir perdão depois que eu estava já um tempo na igreja, sabe? Então, não é porque a pessoa está na igreja que ela está de boa. Muitas vezes tem pessoas lá dentro da igreja que estão ressentidas, magoadas, feridas, que não conseguem perdoar. Então, o que eu pedi a Deus era para que Deus me fizesse conseguir perdoar. E aí, aos poucos, ele foi amolecendo meu coração. Como está dizendo aqui, é um processo. É um processo. Há dois componentes no perdão. Duas coisas que precisam ser perdoadas. Uma injustiça e uma consequência. Não foi minha culpa, foi injusto. Mesmo assim, tenho que perdoar a injustiça. E a consequência? Houve uma consequência do erro que eu também preciso perdoar. Né? Então, houve a injustiça da separação do lado dos meus pais, violenta. Tal, meu pai chegou bêbado, apontou revólver para minha mãe, tal e tal. Beleza. E a consequência? Ixi, a consequência foram muitas. Eu desencaminhei, eu fui criado pela minha avó, eu fiquei sem um carinho do meu pai, sem um carinho da minha mãe, longe deles. Aí entrei no mundo das drogas, a consequência foi grande. Só que eu preciso perdoar a consequência também. Né? Então, injustiça e consequência. Né? Para concretizar o perdão, é necessário compreender que a pessoa que pecou não pode pagar pelo pecado. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo já pagou pela injustiça e pelas consequências do pecado. Meu pai não pode pagar pelo pecado. Quem fez o mal para mim, ele não vai poder pagar pelo pecado. Se ele tentar pagar, ele pode te dar dinheiro, ele pode te pedir perdão, ele pode fazer o que ele quiser. Não vai pagar. A única coisa que vai pagar é se você, dentro do seu coração, tiver esse Deus. E também tiver na sua consciência a verdade de que Deus é que perdoa. Né? Deus é que perdoa. Então Deus tem esse poder. Ele pagou todos os nossos pecados na cruz. Então ele nos perdoou. Por que eu não posso perdoar? Tantas coisas ruins que eu já fiz na minha vida e Deus me perdoou. Então quem aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele perdoa os nossos pecados. Nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. E aí também é um processo, que depois eu vou falar sobre isso. Não é de uma hora para outra que você virou santo, é um processo. É lapidação, até você se tornar aquela joia, aquele diamante. Porque até então, na minha vida eu era sujo, né? Sujo. Era como se fosse um diamante no fundo do oceano, cheio de barro, cheio de coisa. Então foi preciso Deus tirar, lapidar. Às vezes essa lapidação dói, porque você tem que deixar as coisas. O reino de Deus não é sobre ganhar coisas, é sobre deixar coisas. Deixar aquele velho homem, aquela velha pessoa para trás. Buscar, né? Apesar da dor, porque para mim doeu pedir perdão. Dói pedir perdão. Dói saber, meu irmão, vou pedir perdão, o cara fez tanto mal para mim, meu irmão, vou pedir perdão. Sim, meu irmão, é sobre você, para que você se liberte, sabe? E aí, Jesus perdoou pessoas que nem sabiam que estava fazendo mal. Muitas vezes, a pessoa nem sabe que está fazendo mal. São ignorantes. Jesus na cruz, todo cheio de sangue, ele olhou e disse: perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Assim como a nossa insanidade, assim como a minha insanidade, muitas vezes eu fiz mal a um monte de gente que eu não sabia. Meu pai também pode ter feito mal que ele nem sabia. É a vivência dele. Às vezes é o que ele recebeu do pai dele. E isso também é um assunto para outra palestra, que é a questão das gerações, geracional. Vem do avô, sabe? Meu avô era alcoólatra, abandonou minha avó. Meu pai bebia, abandonou minha mãe. Eu, no meu primeiro relacionamento que eu tive meu filho, eu fiz a mesma coisa. Será que a gente não está fazendo a mesma coisa que os nossos pais?
a mesminha, sabe? Então a gente precisa perdoar. E a gente precisa quebrar essa corrente. Quebrar essa corrente de coisa ruim na nossa vida, sabe? Meu avô bebia, meu bisavô não conheci, mas meu avô bebia, meu pai bebia, eu fui internado, sabe? A gente precisa quebrar para que nossos filhos tenham uma vida diferente, meu irmão. E a gente consegue quebrar. Uma das formas de quebrar é pedindo perdão, perdoando. E se perdoando, né? Se perdoando. Eu passei muito tempo, sabe? Sem conseguir me perdoar. Me perdoar. Por quê? Porque eu achava, meu irmão, perdi muito tempo da minha vida, cara. E eu não conseguia me perdoar, porque eu entrei em tantos cursos que eu abandonei. Eu fiz curso de inglês, abandonei. Fiz curso de francês, abandonei. Eu toco violão, mas era para me tocar muito mais, porque eu abandonava. Eu saía para usar droga em vez de ficar treinando violão. Sabe, tantas coisas. E eu ficava me culpando. Até o dia que eu entendi que eu precisava me perdoar. E quando a gente se perdoa, também é uma libertação. Certo? Então, parte do processo de perdão inclui arrepender-se da idolatria, de ter colocado uma pessoa no lugar de Deus e ter lhe dado poder sobre o seu destino. A pessoa que você não perdoa, ela está tendo poder sobre o seu destino. Porque o não perdão está atrapalhando a tua vida, tu está deixando de fazer as coisas da tua vida, de evoluir, sabe, de buscar outras coisas, de parar de pensar nisso. Ela está tomando o lugar de Deus na tua vida. Tem que botar Deus no lugar dele, que é ele em primeiro lugar. Antes de todas as coisas é Deus. Perdoar e liberar essas pessoas para tu poder seguir e ter o destino que Deus quer para você. Sabe? Deus tem um destino maravilhoso para todo mundo, só que às vezes a gente coloca esses monte de barreira. E a gente vai ficar preso. Eu não perdoo, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu não perdoo, eu tenho raiva. Até quando? Às vezes a pessoa já até esqueceu, sabia? Às vezes a pessoa nem tá ligando para isso. E você que tá preso. Você que tá preso. Às vezes a pessoa não tá nem aí. Outra coisa é você perdoar a pessoa e esperar que ela lhe aceite, que ela lhe dê os parabéns. Muitas vezes não é assim. Quando eu perdoei meu pai, ele simplesmente olhou para mim e disse: ninguém é perfeito. Desse jeito, só disse isso ele. Sabe? Aí eu vou levar outra mágoa? Não. Disse: não, pai, tá tudo bem. Que é o jeito dele, é a vivência dele. Ele trouxe isso do meu avô abandonou também minha avó, sabe? A mãe dele, o pai dele não deu carinho para ele. Como é que o pai dele não deu carinho para ele? Como é que eu queria que ele me desse carinho? Então, quando eu começo a compreender esse tipo de coisa, sabe? A gente começa a ficar mais fácil de perdoar. Não é fácil, mas começa a ficar mais fácil. E a gente começa a amolecer nosso coração e o tempo inteiro pedindo a graça e a bondade de Deus para que Ele haja na nossa vida, para que Ele nos dê condições de pedir perdão. Porque às vezes sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. Sozinho eu não conseguiria. Eu sei que sozinho muitos de vocês não vão conseguir pedir perdão para um pai, para a mãe, para o avô, para a esposa, sabe? Sei lá, para um filho, alguma coisa. Um sobrinho, um tio que fez uma maldade, alguém que lhe abusou, sabe? Quando você era criança. É pesado, tem muitas histórias pesadas. Eu só posso falar da minha porque eu só conheço a minha, mas eu tenho certeza que na vida de vocês inteira teve muitas histórias pesadas. Então essas histórias pesadas, você vai carregar elas até quando? Você precisa deixar a sua vida leve para você sair daqui, ó, conseguir um emprego, uma mulher, sabe, filho, um esporte, uma igreja, amigos, uma vida abundante, aquela vida que Jesus quer nos dar. Mas Jesus só vai dar a vida abundante quando a gente resolver. Lembre-se da oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como. Então, a gente ora essa oração há muitos anos, desde criancinha, e a gente não se liga nesse assim como. Deus só vai nos perdoar os nossos pecados, assim como a gente perdoa os outros. Então, quando a gente começa a perdoar, a gente começa a acessar essa coisa de Deus. É indescritível.
É indescritível a sensação de liberdade, a sensação de alívio, a sensação que parece que tirou um peso gigantesco, porque eu carreguei um peso gigantesco, muito tempo, né? Então a gente precisa perdoar. Eu vou abrir aqui para vocês, senão eu vou passar o tempo todo só falando, só eu, tá bom? Quero agradecer aí pelo silêncio de todos, e aí eu vou desligar aqui a câmera e a gente vai partilhar, tá bom?